E aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailton que vos fala. Então fizemos aí uma carta aberta há alguns dias e havia dito para vocês que eu iria ao deserto. E pensei eu que seria um período um pouco mais longo, mas depois de continuar estudando a palavra, Deus me mostrou claramente nas escrituras que o que semeia não é o que colhe e o que colhe não é o que semeia, pois cada pessoa foi destinada, né, para ter um propósito específico para a honra e glória de Deus. Então, dito isso, eu conversei com Deus e estou estudando, continuei estudando a palavra, que isso faz parte da essência de estar vivo e estar bem, é você estar sempre focado na palavra de Deus, estudando a Bíblia. E depois de ter feito são 55 vídeos aqui no Bíblia Ponto Final, 55 vídeos, nós que temos 14 inscritos. O fundamento do Bíblia Ponto Final nunca foi número, apesar de termos um desejo de alcançar o maior número de pessoas. Mas esse trabalho não é meu, é o Espírito Santo que vai buscar essas pessoas. Na hora que ele achar interessante alcançar essas pessoas, ele vai divulgar o vídeo, porque é ele que faz todas as coisas. Então, e depois de estudar a Bíblia e tal, e de ter algumas experiências no meu dia a dia, Deus me fala claramente que daqui para frente não é mais para eu ensinar a Bíblia do jeito que estava fazendo, a não ser que venha alguém pessoalmente queira aprender, fazer um estudo específico da Bíblia. Então, nós aqui do Bíblia Ponto Final agora, Deus me pediu para que eu fizesse reflexões. Então, daqui para frente, durante algum tempo, nós vamos trazer algumas reflexões. Isso tudo reflexões contidas na palavra de Deus. Não vai ser um estudo, porque tudo que já tinha de ser dito de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia falou e não foi tão bem aceito. Se tivesse sido bem aceito, você que assiste, pensa bem comigo, você assiste, eu vejo lá 12 pessoas assistiram, 6 pessoas assistiram, tal. Se fosse bem aceito, você teria compartilhado com alguém que você conhece, mas como não foi bem aceito, automaticamente você não compartilha porque não te agradou a ideia. Então, mas tudo que foi dito no Bíblia, ponto final, é bíblico e eu não tenho medo de errar porque nós não tiramos nem acrescentamos nada. Então, dentro do conceito das reflexões que vamos fazer daqui por diante, eu tenho o grupo do Remanescente que também tinha parado e voltamos, isso no WhatsApp. Se você quiser fazer parte do grupo Remanescente, entre em contato, ou comigo ou com a minha pequena, e pede assim, me coloca no Remanescente, que para honra e glória de Deus, todo dia temos uma reflexão. Também vai ser reflexão lá no Remanescente, tá certo? Porque da mesma forma que o Bíblia ensinava a Bíblia para vocês aqui, no Remanescente a mesma coisa. E o Remanescente mais lindo ainda, porque o Apocalipse 17, 12 e 17, melhor dizendo, diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o Remanescente. O povo que guarda os mandamentos de Deus, ou a pessoa que guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Cristo. Então existe uma luta de Satanás contra o servo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo. Então o Remanescente era um foco mesmo de estudo bem pesado, porque se faz necessário. Mas agora nós vamos partir para um outro conceito. Como o senhor disse para mim que nem todo aquele que semeia é o que colhe, e ele falou, você é um semeador, eu vou semear, e essa semeadura agora, o colocar a semente na terra, e a terra é a mente e o coração de vocês, e primeiramente no meu, vai ser a base de reflexões. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês aqui diz respeito ao que a Bíblia diz diz respeito ao que a Bíblia diz a respeito dos anjos. Então, todos que estão aqui no Remanescente têm uma vaga ideia, uma ideia do que é anjo. Anjos são seres criados por Deus para um fim específico. Assim como nós fomos criados para um fim específico, os anjos também foram criados para um fim específico. A diferença dos anjos e de nós é que os anjos foram criados e vivem diretamente no reino celestial. E nós fomos criados e vivemos no reino terrestre. Essa é a única diferença. Tanto é que o anjo do Apocalipse, quando fala com João, quando vê o anjo, o João ele se ajoelha diante do anjo. E de acordo com a palavra, nós não devemos nos ajoelhar diante de ninguém. E o anjo sabia perfeitamente disso e disse, não faças isso, né? Porque eu sou um conservo teu, teme a Deus. Então, nem mesmo o anjo aceitou que o João se ajoelhasse diante dos seus pés. Então, a única diferença realmente entre os anjos e nós é que os anjos nasceram e vivem no reino celestial e nós nascemos e vivemos aqui no reino físico, no reino terrestre. Então, eu queria chamar vocês para uma reflexão, eu anotei aqui no meu caderninho, e é o seguinte, a Bíblia, ela relata
que houve guerra no céu, que Miguel e os seus anjos pelejaram contra Satanás e os seus anjos. Se você analisar o texto, você vai perceber que tudo é uma criação de Deus. Então, Lúcifer, antes de Satanás ser Satanás, ele era Lúcifer, um anjo criado por Deus, e a totalidade dos anjos foram criados por Deus. Mas em algum momento ali, houve rebelião no céu. Lúcifer se engrandeceu, Ezequiel fala muito sobre isso, se engrandeceu da sua beleza, da sua inteligência e quis colocar seu trono acima do trono de Deus nos céus. E lógico que como o universo todo, a eternidade passada e a eternidade futura é regida pelas normas e diretrizes de Deus, a Bíblia fala que não houve lugar mais para ele no céu e eles foram expulsos para a terra. E a Bíblia fala que o dragão arrastou com a sua cauda 1/3 dos anjos do céu. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Então a Bíblia relata que o dragão, que é a serpente, Satanás, arrastou 1/3 das estrelas. As estrelas ali são os anjos. 1/3 dos anjos arrastou consigo. Por quê? No céu, a Bíblia descreve que Lúcifer, de alguma forma, conseguiu seduzir esse 1/3 de anjos com as suas mentiras. Porque a mentira nasceu com Satanás, com Lúcifer. E ele convenceu esses anjos a que, de alguma forma, não explica mais muito, mas de alguma forma ele foi contrário às normas e diretrizes de Deus no céu, e a Bíblia fala que eles foram expulsos para a terra, especificamente para a terra. Então, aqui a terra onde nós moramos é a prisão espiritual de Satanás e os seus anjos. Veja, os anjos, Deus criou anjos, seres perfeitos e sem pecado. Mas a partir do momento que eles são expulsos para a terra, Lúcifer se torna Satanás, que significa adversário. Adversário do quê? Adversário de Deus, adversário de Cristo, adversário do Espírito, adversário da palavra, adversário dos mandamentos e adversário da verdade, porque ele é pai da mentira. E os anjos foram expulsos para a terra. Quando eles chegam aqui na terra, que é a prisão espiritual deles, eles se tornam demônios. Então, Deus nunca criou demônios. Deus só criou anjos. Mas eles são expulsos e se tornam demônios. A reflexão que eu quero trazer para nós hoje é a seguinte. Se foram expulsos 1/3 dos anjos do céu, no céu ainda existem 2/3 de anjos, que é uma totalidade de 3. Uma pizza repartida em 3 partes. 1/3, 2/3 de anjos estão no céu. A reflexão que eu quero trazer para vocês, e é isso que vai ser agora a intenção do Bíblia, é: qual foi a característica que fez com que esses 2/3 de anjos não fossem expulsos do céu? Qual que é a característica? Porque se Satanás, Lúcifer, o diabo, conseguiu enganar 1/3 parte de anjos, ele enganou de alguma forma. Beleza? Então, não houve lugar para eles no céu. Mas qual foi a característica que fez com que Deus não expulsasse os 2/3 de anjos que estão no céu, no mundo espiritual, no celestial, no reino celestial? Diga-se de passagem que no céu não tem somente anjos. Tem arcanjos, tem querubins, tem serafins, tem os seres viventes, os 24 anciãos. Existe uma gama de seres criados por Deus que nós não conhecemos ainda, mas existe uma gama, e todo o universo é regido pelas normas e diretrizes de Deus, que é o que faz as coisas funcionarem bem e que nos traz paz e alegria. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês é exatamente essa. Qual foi a característica desses 2/3 de anjos que eles tiveram e que Deus, por causa dessa característica, não os expulsou do céu, assim como esse 1/3. 1/3 de anjos foram expulsos para o céu, se tornaram demônios por rebelião às normas de Deus. Mas qual a característica desses 2/3 de anjos? Isso, no descrito bíblico, é implícito. Fala que 1/3 de anjos foram expulsos para a terra. Então, se 1/3 de anjos foram expulsos para a terra, 2/3 continuam no céu. E qual que é a característica desses 2/3 de anjos? Eu gostaria, e eu vou fazer sempre essas reflexões, para que nós falamos muito de Deus, falamos muito de Cristo, mas não pensamos naquilo que sai da nossa boca. E eu tenho comigo, Deus sempre fala comigo, que aquilo que está dentro de mim, a minha boca tem que concordar com aquilo que está dentro de mim. O que eu devo falar tem sempre que concordar com aquilo que eu penso. Eu não posso falar uma coisa e imaginar ou pensar outra diferente, porque Deus, a palavra diz que ele conhece a palavra antes dela sair da boca. Então,
o que a minha boca fala tem que concordar, tá certo? Com o que eu penso. Então, dessa forma, eu queria que vocês analisassem comigo. Qual foi a característica principal que fez com que 2/3 dos anjos permanecessem no céu? E qual que foi a característica principal que fez com que 1/3 dos anjos seguissem as orientações de Satanás e fossem expulsos do céu? Essa é uma reflexão. Nós, como disse, nós falamos de Deus, falamos de Cristo, falamos de Bíblia, mas não refletimos sobre aquilo que falamos. Com o perdão da palavra, que eu quero ser bem mais carinhoso daqui para frente, Deus pede que eu seja assim. Um papagaio, por exemplo, ele repete aquilo que ele ouve várias vezes. Então, mas na verdade, ele não sabe muito bem o que ele diz, porque ele não é racional como nós, mas ele repete pelo tanto ouvir. E nós, como seres humanos capazes de refletir, seres humanos capazes de pensar e de ter nossas escolhas e ter nossas decisões, nós temos que ter essa capacidade de refletir os assuntos. As coisas nunca podem ser, nós nunca podemos aceitar algo sem refletir. Por exemplo, você vai num jantar ou num almoço, tem lá um prato feito e você experimenta. Tá certo? Você experimenta. Aí você vai falar assim, gosto ou não gosto, porque você experimentou. Mas aí você não pode, você comeu esse prato e falou assim, eu não gostei, pensou com você, eu não gostei. Mas você vai falar para a pessoa que gostou, você perde, isso é errado. Eu trabalho muito isso comigo, e falam que isso é ser sem educação, mas eu digo que isso é ser muito honesto comigo mesmo. Eu não posso desagradar a mim e agradar a pessoa. Então se eu estou num lugar, eu fui num passeio agora semana passada, e tinham 4 famílias reunidas. E eu sempre tomei café adoçado. E essas 4 famílias fazem o café sem açúcar. Pela lógica, é melhor fazer sem açúcar, quem quiser açúcar põe. Mas como eu me habituei a tomar café adoçado, eu gosto de café com um pouco de açúcar. E a família bateu no meu pé, porque o café sem açúcar, começaram a falar da questão do açúcar e tal, mas eu não deixei de pôr açúcar no meu café pelo fato das outras 3 famílias tomarem açúcar sem café. Isso é um posicionamento, então nós temos que refletir e nos posicionarmos, tá certo? Outra coisa que acontece, nessa conversa que nós, com essas 4, ficamos 4 dias na mesma casa, essas 4 famílias, os assuntos são variados. E eu chamei o comportamento que eu tive dentro da casa de modus operandi. Modus operandi, assim, uma família tem um modus operandi que é o estilo de vida que ela tem na casa dela. Eu aqui em casa com a pequena tenho o meu modus operandi e cada família tem seu modus operandi. E nas conversas que nós tivemos lá, eu sempre defendi o meu modus operandi. Qual que é o meu modus operandi? Vamos supor, nós estamos numa conversa, vamos lá, eu, você, quem está assistindo aqui, nós estamos reunidos e vamos começar a falar sobre política. O meu modus operandi é trazer a conversa da política para a Bíblia, falar de Deus com relação à política. Porque se você for estudar a Bíblia, a palavra de Deus não tem nada a ver com política. Né? Os profetas, eles falavam para os reis como que eles deviam agir de acordo com a vontade de Deus. O próprio Cristo, quando ele veio, ele disse que o reino dele não era nessa terra, o reino dele era nos céus. Então ele não interviu no modus operandi de Roma. Então, quando eu estou numa conversa, eu nunca entro, eu não me deixo levar pela conversa em si. Eu imponho de alguma forma o meu modus operandi, então sempre vou tentar trazer a pessoa para aquela conversa pela qual eu fui feito para ter. Então sempre falar das coisas de Deus, esse é o modus operandi. Diga-se de passagem que só existe 2 tipos de pessoa numa conversa. Aquele que ai meu Deus, a palavra é... Aquele que influencia e aquele que se deixa influenciar. Então são 2 tipos de pessoa. Aquele que influencia e aquele que se deixa influenciar. Eu não me permito influenciar. Eu não me permito ser influenciado pelas conversas. Grupo de famílias, se estiver com amigos, no trabalho, eu não me permito ser influenciado pela conversa. Vamos supor, eu tô lá, eu trabalhei 4 anos na Vibraz. E a Vibraz é um lugar onde tem vários homens ali, várias pessoas de vários lugares. E o dito, né, entre aspas aqui, chamado peão de fábrica, ele quando tá no meio do trabalho, assim, ele é terrível, fala coisas incríveis, assim. E eu nunca me permiti estar no meio daquelas conversas. Se eu estivesse, eu trazia a conversa para o meu lado. Então, eu defendo o meu ponto de vista e coloco o meu modus operandi, porque eu prefiro influenciar, mas eu não me permito ser influenciado. Então, da mesma forma, os anjos que foram, esse 1/3 de anjos que foram expulsos do céu, se deixaram influenciar pelas mentiras de Satanás. E 2/3 dos anjos que ficaram no céu, eles
continuar pela influência do Criador, de Deus. Então, a reflexão é, qual é a diferença um do outro? Por que 2/3 ficaram em 1/3? O que distinguiu essa partilha? Beleza? E então essa é a primeira reflexão. Eu vou trazer 2 reflexões hoje que eu acredito que fica bacana. A segunda reflexão, eu vou pôr o óculos aqui, porque ontem Deus me deu uma parte de um louvor, eu queria trazer para vocês e vai ser essa reflexão de hoje. O louvor fala assim, se eu pudesse acreditar em tudo que sua palavra diz, eu seria muito mais feliz. Eu seria muito mais feliz. Se eu pudesse acreditar no teu mandamento, no teu sábado e em que teu filho diz, eu seria muito mais feliz. Eu seria muito mais feliz. Então, Deus me deu esse hino. Se eu pudesse acreditar no que tua palavra diz, eu seria muito mais feliz, eu seria muito mais feliz. Se eu pudesse acreditar no teu mandamento, no teu sábado, naquilo que teu filho diz, eu seria muito mais feliz, eu seria muito mais feliz. Esse é o louvor, ele veio pronto assim e eu anotei aqui. Aí, a reflexão desse louvor é o seguinte, a primeira estrofe fala assim, se eu pudesse acreditar em tudo que sua palavra diz, eu seria mais feliz. A reflexão, eu, você, nossos pais, nossos amigos, a humanidade, ela busca ser feliz. Ela busca ser feliz. Ela vai para o trabalho para ter seu dinheirinho, para ser feliz. Ela estuda para ter o melhor emprego, para ser feliz. O casal hétero, o homem, o ser humano, vou colocar dessa forma, o ser humano, ele busca o seu companheiro para ser feliz, né? Então, a criança come um chocolate porque o chocolate traz felicidade. Então, o ser humano, ele tem dentro de si uma vontade inerente de ser feliz. Ele busca isso, beleza? Ele busca isso. Porém, a palavra de Deus diz que Deus está pronto para dar tudo o que nós precisamos para ser feliz. A reflexão é, inclusive lá em 2 Crônicas 7:14 fala assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e curarei a sua ferida. Então a gente percebe que nós, os seres humanos, queremos ser felizes. E na Bíblia descreve que Deus quer nos fazer felizes. Em Deuteronômio fala assim, eis que hoje coloco diante de ti a bênção ou a maldição. A bênção, se obedeceres os meus mandamentos, seguires todos os meus conselhos. A maldição, se afastares dos meus mandamentos e seguires o seu próprio caminho. Então, Deus, ele nos criou para ser felizes. Ele quer nos fazer felizes e nós, os seres humanos, buscamos a felicidade. Mas Deus oferece de uma maneira. O ser humano, ele busca a felicidade, a exemplo dos anos 60, 70, 50, como diria o pessoal hippie, o ser humano busca a felicidade no sexo, nas drogas e no rock and roll. Uma metáfora, tá certo? Porque pode buscar no trabalho, pode buscar nas mulheres, nas baladas, no copão. Por exemplo, um exemplo de felicidade é agora o próximo dia 25. O ser humano vai se reunir porque ele quer ser feliz. E olha só, ele vai se empenhar com todas as suas forças, até sem poder, para que no dia 25 ele seja feliz. Mas olha só que interessante, é no dia 25. E na nossa mente, na mente do ser humano, foi colocado uma seguinte forma. Tanto é que se você é influenciado, você vai perceber nessa frase. Se você usa o termo sextou, você foi influenciado. Foi influenciado. Porque foi colocado na nossa mente que nós vamos ser felizes no final do ano, no ano novo, no Natal, no final de semana ou em algum feriado. No restante do tempo, onde a maior parte do tempo nós trabalhamos, nós somos infelizes, porque foi colocado no nosso subconsciente que nós só vamos ser felizes nessas datas específicas. Então, quando você fala assim, sextou, é porque o resto da sua semana foi um fracasso. Foi muito ruim. E você espera o final de semana para ser feliz. E essa felicidade, ela é regada ao quê? Churrasco, futebol, pescaria, beber, o copão, balada, sexo, drogas e rock and roll. Então, nesse dia 25, o ser humano de todo o planeta vai se empenhar para ser feliz. Mas é um dia. Quando acaba aquilo, acaba a felicidade. Mas Deus propõe que se nós o obedecermos e guardarmos os seus mandamentos, ele vai nos fazer feliz. Então,
O hino fala: se eu pudesse acreditar em tudo que sua palavra diz, eu seria muito mais feliz. Então por que não somos felizes? Se Deus quer nos fazer feliz e nós buscamos a felicidade, por que não somos felizes? Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. E aí o hino fala assim: se eu pudesse acreditar no teu mandamento, no teu sábado e no que o teu filho diz, eu seria muito mais feliz. Então, para nós que dizemos que acreditamos em Deus, para as pessoas do mundo, que são praticamente todas, que dizem que acreditam em Deus, as pessoas só não são felizes porque, de acordo com o louvor, se o ser humano conseguisse acreditar no mandamento, no sábado e no que Cristo diz, nós seríamos muito mais felizes, porque é isso que ele promete na palavra dele. Ele fala assim: se hoje guardares o meu sábado, lembrar dos meus mandamentos, cumprir a vida, então eu sararei a sua terra. Então, ele promete uma felicidade genuína para aqueles que obedecerem e guardarem seus mandamentos. E nós buscamos a felicidade com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios meios. Mas por que não somos felizes? Se Deus quer nos fazer felizes e nós buscamos a felicidade, por que nós não somos felizes? Eu já dei a resposta e você já pegou. A ideia aqui é fazer com que, primeiro comigo, eu tenho que pensar sobre aquilo que eu falo que acredito. Eu vou trazer uma outra reflexão interessante aqui. Me veio à mente agora, estou com 21, dá tempo. Outro dia eu estava aqui trabalhando em casa e eu estava pensando assim: poxa vida, hoje, quando alguém que fala em Deus é preso ou é acusado de alguma coisa, existe uma multidão de pessoas defendendo a honra dessa pessoa, tá certo? Aí eu tive pensando: poxa vida, como que é isso, né? Porque eu vejo lá, Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam diante não se deixaram influenciar pela ordem de Nabucodonosor, não se ajoelharam diante da estátua. E se ajoelhar diante de estátua, de acordo com a palavra, é uma abominação. E eles não se deixaram influenciar. Daniel não estava naquele meio, ele estava no castelo. Mas ele sabia do que ia acontecer. Por que Daniel não saiu de lá e não veio influenciar o rei Nabucodonosor para não fazer aquilo? Não, ele não fez isso. Os meninos foram jogados na fornalha de fogo. Depois o próprio Daniel, né, foi acusado, foi pego numa trairagem lá dos meninos e foi jogado na cova dos leões. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não interviram diante do rei Nabucodonosor para tirar Daniel da cova dos leões? Não fizeram isso. O fato que me traz à mente aqui: João Batista, ele foi descrito por Isaías, que era o menino que a voz que clama no deserto, o reparador de brechas. E ele fez exatamente o que ele tinha que fazer, falou da vinda do Cordeiro. E quando Cristo veio, ele anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Beleza, mas logo em seguida, João Batista é preso. E a pergunta que fica na minha mente é assim: por que Cristo não foi lá e não tirou João Batista da prisão? Depois Pedro foi preso. Por que os outros apóstolos não se reuniram? Cristo mesmo não tirou os meninos da prisão. Estevão foi preso e morto porque defendeu a palavra de Deus. Mas por que Cristo não defendeu? Essa é a minha reflexão. A minha reflexão é assim: porque cada um tem um ministério a ser cumprido. E cada um tem um dever a ser cumprido, não diante dos homens. Os meninos lá, os profetas e os apóstolos e Cristo, ele sabia que cada um que se tornasse defensor da palavra, da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ele ia sofrer perseguições. Mas a pessoa sofre perseguição acreditando na ressurreição e na vida eterna. Então não há necessidade de Cristo ou de alguém que o ajude, porque ele já está com a mente voltada para as coisas celestiais. Mas hoje em dia, quando alguém é preso, acusado de alguma coisa, existe uma multidão defendendo. Não, de acordo com a palavra, gente, vamos refletir. De acordo com a palavra, o servo de Deus defende a honra de Deus. Um exemplo claro, para não me alongar muito aqui, é Davi. Então, lá o gigante Golias, que era dos filisteus, lá da tribo dos filisteus, ele era um gigante. Quando você lê a passagem de Davi, lá do gigante Golias, ele ficava zombando de Deus. Cadê seu Deus? Por que esse Deus não faz isso? E Davi teve em determinado momento, já que Saul, que era o rei, não foi lá defender, Davi falou: louco, mas vocês vão deixar o cara falar isso do meu Deus? Não, vou lá defender. Então, Davi, ele não foi defender o povo, ele foi defender a honra de Deus. Por isso que ele é segundo o coração de Deus. Então ele foi defender a honra de Deus, não a honra do povo. Então, a mesma forma que Cristo veio nessa terra, ele não veio defender a honra do povo nem dos apóstolos, ele veio defender a honra de Deus. Então,
o Bíblia Ponto Final vai trazer essa sequência de pensamentos, não é filosofia não, são reflexões, diferente de filosofia. Aqui é uma reflexão bíblica. Então, são perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, para nos firmarmos naquilo que dizemos que acreditamos, tá certo? Então, a primeira reflexão, qual a diferença? O que caracterizou 1/3 dos anjos serem expulsos do céu e 2/3 terem permanecido no céu? A segunda reflexão é por que eu busco a felicidade e por que Deus quer me dar a felicidade e eu não sou feliz, já que eu falo de Deus, eu falo de Cristo. Então, qual que é essa vibe que essa conta não fecha? Deus quer nos fazer feliz? Eu busco a felicidade, mas eu não sou feliz. Por que essa conta não fecha? É uma reflexão. E aqui, por que os servos de Deus não defendem aqueles que foram presos, que foram mortos, ou para tirar da cadeia? Por que eles não fazem isso? Então, essa é a reflexão. Vou trazer para vocês daqui para frente para honrar o nome de Deus, para honrar a glória de Deus, que Ele me disse que eu tenho que ser um semeador. Então, vou trazer essas reflexões. Eu peço caridosamente, para a honra e glória de Deus, que você reflita nisso. Pense sobre o assunto. Né? E se você tiver alguma dúvida, quiser trazer para nós aqui, pode ser, entra lá, busca a minha pequena, vocês nos conhecem, acha o telefone da pequena, liga pra gente, a gente conversa ali, a gente entra no grupo e conversa particular. Se você tem vontade de fazer parte do grupo remanescente, que são meditações, reflexões diárias, fala assim, ó, me põe lá no remanescente que eu quero fazer parte dessa parada. E o intuito nosso aqui é refletirmos sobre aquilo que dizemos que acreditamos. Refletir sobre aquilo que eu digo que acredito. Eu li um livro chamado A Teoria do Método, de um filósofo francês chamado René Descartes, e tem uma frase dele que nunca me saiu da mente. Ele fala assim, que nunca devemos dar nossa opinião sobre um assunto antes de ter lido tudo que foi escrito sobre esse assunto. Eu sempre achei isso maravilhoso, porque nós damos nossa opinião de forma muito gratuita, né? Sem refletirmos. E no mundo que nós vivemos nessa questão de rede social, por exemplo, você pega uma mensagem, você não se aprofunda na mensagem, melhor, você não, o ser humano não se aprofunda na mensagem e compartilha. Só que se você não se aprofundar naquela